Graças a Deus, é uma satisfação nesse dia estarmos aqui reunidos para entregar ao Senhor um culto de adoração genuína, com o tema: o que darei eu ao Senhor? Nesse momento eu quero agradecer, já antecipar meus agradecimentos a todos os irmãos que têm nos ajudado nessa causa, nesta obra a qual o Senhor confiou em nossas mãos. O Senhor conhece a cada um, a disposição de coração. Creio que o Senhor, Ele tem visitado cada um nas suas necessidades. Louvado seja o Senhor para sempre. Pastor Isaías, ele está nesse momento ali ministrando na Granja Portugal, mas logo mais ele estará aqui conosco. Eu já lhe convido a abrir sua Bíblia em Salmos, de número 116. Eu estava no início da semana orando, pedindo a Deus uma palavra para hoje. E buscando a presença, Senhor, me dá uma palavra para hoje. E o Senhor nos direcionou a esta palavra. Versículo de número 12 ao 17 diz assim, ao 19, vamos ler até o final, que diz assim: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor. No meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Louvado seja o Deus de Israel. Os irmãos podem sentar-se. O que darei eu ao Senhor? O que darei eu ao Senhor? Aleluia! Diante de tanta benignidade, fidelidade, bondade, provisão, cuidados, livramentos, sustentação, em que o Deus Todo-Poderoso tem dispensado para o seu povo. O salmista Davi, ele expressa aqui o amor e a gratidão pelo maior dom que o ser humano pode ter, que é a salvação. E ele vai perguntar: o que darei eu ao Senhor? E essa pergunta ecoa para nós também, aqui mostrando a gratidão por toda a suficiência que o Deus eterno, altíssimo, tem dado ao povo, ao seu povo. Nada nos falta.
O sol todos os dias ele nasce e se põe. As estações trabalham com inverno, verão, outono, primavera. A sustentação da vida, porque o Senhor ele tem mandado a chuva que faz brotar a terra. E quando nós lançamos a semente, o milagre de Deus acontece. Então o salmista ele indaga: como ele conseguirá demonstrar gratidão suficiente por todo o bem que o Senhor tem feito? Aí ele vai perguntar: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Você tem recebido algum benefício de Deus? Você tem sido alvo dos benefícios de Deus? Você hoje tem alguma coisa para agradecer? Você pode olhar em toda a sua trajetória da vida e buscar nos seus arquivos algo que você possa agradecer. O motivo de você estar ouvindo esta palavra é porque você tem vida. E a vida ela é um dom de Deus. E nós devemos agradecer todos os dias pelo dom da vida. Mas o salmista ele queria saber: o que é que eu posso fazer? Ele queria agradecer de alguma forma. Ele queria retribuir de alguma forma. O que posso eu fazer? E eu acredito que nós também devemos pensar a esse respeito. O que você pode fazer? Aleluia! Os benefícios que recebemos de Deus, eles são abundantes. E encontramos nas Escrituras o que Ele deseja de nós. O que é que o Senhor deseja de nós? A não ser que nós venhamos tomar o cálice da salvação. A não ser que nós venhamos reconhecê-lo como o único Deus verdadeiro. E abraçar a vida, a maior bênção, dádiva que Ele nos dá, que é a bênção da salvação. Não devemos rejeitar, mas abraçar com sabedoria, com muita gratidão. A maior dádiva de Deus para a vida humana é o cálice da salvação. Isto é o que significa entregarmos a nossa vida a Ele por completo e lhe obedecermos, nos submetermos aos seus governo, à sua soberania, à sua vontade. É o que Deus espera de cada um de nós, sem relutar. Ele espera que invoquemos o seu nome com o firme compromisso de buscarmos a sua presença. Hoje nós nos reunimos para entregar a Ele um culto racional. Almejamos pela sua presença. E o que o Espírito Santo ele busca em nós é um coração rendido, contrito, um coração agradecido. Ele busca em cada adorador alguém que lhe obedeça, alguém que busque a sua presença e alguém que cumpra os votos, vivendo uma fé genuína. Aquilo que você prometeu a Deus a este ano, você está cumprindo?
aquilo que você acertou, aquela aliança, aquele compromisso, o que você falou: Senhor, eu vou te servir, eu vou te obedecer, eu vou andar na tua presença. Ele espera que a gente cumpra os nossos votos, os nossos acertos, aquilo que nós conversamos com Ele no particular. Aleluia. Amados, a palavra hebraica traduzida como benefícios dentro desse texto vem de uma raiz que significa retribuição. Aqui ela está no sentido positivo de recompensa, bondade. O que nós podemos dar? O que nós podemos fazer? O que nós podemos entregar ao Senhor? O que darei eu ao Senhor? O que darei eu ao Senhor? O Salmo de número 103, versículo 1 ao 2 diz: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. É bem dizer, é agradecer, é não esquecer de todas as bênçãos, de todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. E o salmista, ele fala com a sua própria alma e diz: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esquece de nenhum dos seus benefícios. Não esquece de agradecer, não esquece de andar na presença, não esquece de dar a Ele a devida obediência, a devida honra que Ele merece. É isso que nós devemos fazer. Bem dizer, representa o mais elevado nível de adoração. Benefícios, derivada de gamal, significa devolver o que é de direito. Sabe por quê? Porque nada nós temos para dar a Deus sem que primeiro Ele tenha nos dado. E nós vamos provar na Bíblia Sagrada. Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36. Amados, a palavra de Deus diz o seguinte: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? E quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a Ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. O versículo 35, deixa aí. Quem foi que deu a Ele primeiro? Ninguém, nenhum de nós. Ninguém foi conselheiro dele, porque Ele é o conselheiro. Ninguém deu a Ele primeiro. Foi Ele primeiro que nos deu. E nós precisamos entender, como cristãos,
como homens e mulheres temente a Deus, que cremos em sua palavra, entender que nada nós temos, que viemos a esta vida sem nada. Alguém trouxe alguma coisa? Tudo você recebeu de Deus. O dom da vida é a oportunidade de conhecê-lo como único Deus. Tudo que você é e tudo que você tem são os benefícios do Senhor para a tua vida. Então nenhum de nós deu a Ele alguma coisa, porque primeiro foi Ele que nos deu. E aí daquilo que Ele nos dá, se você tem um coração com gratidão, você vai reconhecer isso e honrá-lo, bendizê-lo, adorá-lo e entregar tudo a Ele por completo. Entregar a Ele tudo por completo. Porque Deus, Ele prova o nosso coração. Aonde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Aonde estará o seu tesouro, ali estará o seu coração. Aonde estiver aquilo que é mais importante para você, ali vai estar o seu coração. São inumeráveis as bênçãos de Deus. Vida, fôlego de vida, saúde, dons, habilidades, provisão, livramentos, família, herança, filhos, bens, salvação. Tudo isso são bênçãos que todos nós recebemos de Deus. E o que nós podemos dar ao Senhor? Que darei eu ao Senhor? O que Ele quer de nós? Aleluia. Amados, nós buscando a presença do Deus vivo, todo-poderoso. Aí o Senhor nos entregou essa mensagem, a gente andou rabiscando aqui algumas coisas. Mas o que veio ao nosso coração, nós escolhemos 3 personagens que nos dão um grande exemplo. Que nos dão um exemplo de uma verdadeira adoração. É isso? Que nos dão um exemplo de uma verdadeira entrega. E nós vamos citar, nesse primeiro momento, entre os fiéis, homens que foram provados e mulheres, vamos citar Abraão, que já foi citado hoje. Que darei eu ao Senhor? Você imagine se colocar no lugar do herói da fé, do grande homem, pai na fé, chamado Abraão. Deus dá a ele uma promessa. Ele sai da sua terra, da sua parentela, para uma terra que ele não conhecia. O Senhor disse: eu vou te mostrar. Abraão não tinha filhos, mas o Senhor chega para ele e diz: olha, eu vou fazer-te pai de uma grande nação. Como? Se ele não tinha filhos, a sua esposa era estéril, como poderia isto acontecer? Mas o Deus que nós servimos, Ele é o Deus do impossível. Haverá alguma coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus? Não há. Deus, Ele é fiel.
Passaram-se os tempos e o Senhor cumpriu a sua palavra. Porque quando Deus fala, Ele não é homem para mentir. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele diz. Certo dia estava Abraão na sua tenda e foi visitado por 2 personagens. E ali ele serviu, e aqueles personagens disseram: olha, daqui a 1 ano tu terás um filho. E Sara riu, porque ela achou impossível, porque ele já era um avançado de idade. Mas Deus, Ele trabalha no impossível. Aquilo que para o homem não é possível, para Ele é. E quando Ele quer agir, não há quem possa impedir o que Ele quer fazer. E com 1 ano aconteceu que Sara estava com um filho chamado Isaque. O filho da promessa. O filho reconhecido por Deus, quando Deus usa a expressão teu único filho. Vamos abrir a palavra em Gênesis capítulo 22. Vamos ler os textos do 1 ao 5. Gênesis capítulo de número 22. O texto do 1 ao 5, você pode abrir a sua Bíblia. E aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e lhe disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te darei. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abordou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao 3º dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. O homem de fé. Você imagina depois de você esperar uma bênção vários anos, a bênção se materializa e acontece. E depois que você está com a bênção em mãos, o Senhor chega e diz: me dá esta bênção. Abraão, ele tinha certeza que ali era o filho de uma promessa, e que ele iria voltar com o moço, com Isaque, porque ele entendia que Deus é poderoso para fazer coisas impossíveis e extraordinárias. É tanto que ele declara: eu e o moço vamos adorar e vamos voltar. Ele tinha certeza que eles iriam voltar. E Deus, ele prova a Abraão. Aqui temos um dos momentos mais belos da Bíblia Sagrada. Nenhum homem foi tão provado quanto Abraão. Você imagina Deus lhe pedir o seu filho. Aqui havia toda uma prova e uma representação. Imagine que um homem daria o seu filho a Deus. Ali já demonstrando que Deus também daria o seu filho pelos homens. Que tamanho amor havia no coração de Abraão. Que tamanha honra e confiança e fé. Este foi um dos homens mais provados
mas também nenhum outro foi tão honrado, tão abençoado. Porque quanto maior é a prova, maior é a bênção, maior é a vitória. Quanto mais você honra a Deus, quanto mais você se submete e obedece à sua soberana vontade, mais as bênçãos de Deus irão fluir através da sua vida. A palavra de Deus declara que elas te alcançarão. Você não precisará correr atrás delas. Elas te alcançarão. Elas sabem o teu endereço e elas chegarão até você. Deus o levou ao extremo da fé. Será que realmente Deus queria o sacrifício de Isaac? Não. Deus não quer sacrifício humano, a não ser do seu filho por nós. E aquilo foi muito doloroso, ao ponto, amados, de o próprio Deus não querer contemplar. Mas Ele entregou-se a si mesmo. Ele se deu, porque foi a vontade do Pai. Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi doloroso, mas era a única forma de hoje nós estarmos aqui adorando. Foi a única forma de nós sermos alcançados. O Senhor, aleluia, levou ao extremo. Ele já havia sido provado para sair da sua terra, do meio da sua parentela, do meio do seu povo, deixar tudo para trás e seguir feito um peregrino para uma terra prometida que ele não sabia aonde, o que tinha lá. Mas ele ia confiando, porque a fé verdadeira é essa. Não é depositarmos a nossa confiança naquilo que vemos, mas depositarmos a nossa confiança naquilo que Deus nos manda, naquilo que Ele nos dirige. Essa é a verdadeira fé. Aleluia. Mas agora o pedido do Eterno provocaria por inteiro, iria provocar nele uma reação. E o Senhor estava olhando e acompanhando cada passo que Abraão dava. Acordou muito cedo pela madrugada, preparou tudo que ele ia precisar e saiu com Isaac. 3 dias de viagem era o local aonde Deus havia dito que ele fosse. 3 dias de viagem. Como ia o coração de Abraão? Sabendo o que ele ia fazer, mas ele estava disposto. O que você tem para dar a Deus? O que você daria a Deus? O que daríamos nós a Deus por todo o benefício que Ele tem nos feito? Amados, agora nós podemos observar que para depois confirmar sua aliança com Ele e os seus descendentes, Deus o provou e o provocou até a última instância da fé. Quando Deus nos chama à prova, é porque Ele quer realizar algo muito grande em nossa vida. Quando Deus permite que nós passemos pela prova, é porque Ele tem algo grande a nos mostrar. Não tenha a prova, o sofrimento, a dor, como se Deus não te amasse, como se Deus não te ouvisse, como se Deus não estivesse atento ao seu clamor e às suas orações. Mas saiba que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo os seus propósitos. Pode até doer, mas suporta a prova.
Porque Deus, Ele quer te colocar em condição maior. Aquilo que Ele está preparando é algo maior. Então louve e agradece. E pede ao Senhor misericórdia e sustentação. Aleluia! Quando Ele pede o melhor que temos, é porque Ele pretende nos dar o melhor que Ele tem. Amém? Quando Ele pede o melhor que nós temos, é porque Ele quer nos dar o melhor que Ele tem. Aleluia! Lá estava. Tudo preparado. Pai, cadê o cordeiro para o holocausto? Isaac perguntou. Era apenas um menino. Mas o Senhor, Ele estava acompanhando tudo. Deus havia pedido Isaac. Era o que Abraão mais amava. Só que Abraão não podia amar mais a Isaac do que a Deus. Porque o que é que a palavra diz? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Você está entendendo o nível que o Senhor quer nos colocar? Porque quando nós amamos a Deus sobre tudo, nós abrimos mão de qualquer coisa por Ele. Abraão amava Isaac. Isaac lhe trouxe felicidade na sua velhice, alegria, esperança. Era uma promessa de Deus que começava a acontecer. E Abraão responde para Isaac: meu filho, Deus para si proverá um cordeiro. Deus vai prover. Era a fé de Abraão. Abraão colocou Isaac sobre o altar. E ele estava decidido. Ele estava decidido, confiando em Deus. Deus pediu. Agora Deus estava requerendo. Aí diz Jó: bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Abraão pega aqui o cutelo que vai imolar, que vai realizar o sacrifício, uma voz bradou: Abraão, não faças isso, porque eu sei agora que tu temes a Deus. O temor é o amor, é a honra, é o respeito, é a fé, é a gratidão, é a certeza que Deus não falha, que Ele vai prover, que Ele é o Deus suficiente, que Ele vai agir e que o milagre vai acontecer. Ele passou na prova. Por quê? Que darei eu ao Senhor? Abraão foi capaz de dar o seu filho. Nós vamos ver outro personagem na Bíblia Sagrada, que foi uma mulher, Ana. Que darei eu ao Senhor por todo o benefício, por todos os bens, os benefícios que Ele tem me feito. O que nós podemos dar? Ana deu a Deus, a Samuel,
Mas por que que ela deu Samuel? Porque primeiro Deus deu Samuel a ela. Ninguém dá nada sem que primeiro tenha recebido dele. Vocês estão entendendo o raciocínio? Ana, 1 Samuel capítulo 1, versículo 24 a 28. Essa história é linda. Essa história nos conta uma mulher. Deixa aí. Ana era uma mulher que não tinha filhos. E ela sofria muito por isso. Seu esposo, Elcana, a amava, mas ela não tinha filhos. E principalmente naquela época, como hoje, mas naquela época, naquela cultura, ter filhos era algo muito importante. Uma mulher que não tinha filhos naquela cultura, ela não era muito bem vista. E todo homem queria ter filhos, descendentes. E Ana não tinha. E por isso ela sofria muito da sua rival, Penina, que a depreciava, que a oprimia, que a humilhava por causa disso. Mas um dia Ana foi para os pés do Senhor. E ela já orava balbuciando. Ela se lançava aos pés do Senhor. E ela desejava muito. O que ela precisava, o que ela queria, era um filho. E naquele dia, o Senhor concedeu. Ela lá no templo, orando, chorando na presença de Deus, pedindo a Ele esta bênção. O Senhor a visitou. E Ana, ela teve um filho chamado Samuel. Mas o que mais me impressiona, depois de tanta luta, de tantas tentativas mal sucedidas, e agora ela tem um filho, é ela ter entregado este filho ao Senhor. Que darei eu por todo o benefício que o Senhor tem nos feito, tem me feito. 1 Samuel, capítulo de número 1. E Ana, ela vai agora entregar esse filho ao Senhor. Ela não tinha nenhum, mas esse filho foi a primícia. Esse filho foi a primícia. E ela entregou essa primícia ao Senhor. Amém, queridos? Foi o primeiro. O primeiro é de quem? O primeiro é de quem? É do Senhor. Vocês estão entendendo, amados? O primeiro é do Senhor. Aleluia. E havendo desmamado, o levou consigo. Agora ela foi no templo novamente, com 3 bezerros, e uma efa de farinha, e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló. E era o menino ainda muito, diga, criança. E era o menino ainda muito criança. Era o período do desmame, de 5 anos para lá mais ou menos, desmamava. E ela trouxe. E degolaram o bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli, que era o sacerdote. A primícia. Amados,
Deus, Ele espera de cada um de nós um coração desprendido. Ana só pôde dar porque ela recebeu. E quando ela recebeu, ela foi tão ousada que ela entregou a primícia. Esse menino, ele cresceu na casa do Senhor. É a melhor coisa que uma mãe faz, é entregar seu filho ao Senhor. Quantas mães estão sofrendo com seus filhos aí fora? Mas Ana trouxe o seu filho e entregou a Eli, o sacerdote. E ele cresceu na casa do Senhor. E muito novinho ainda, adolescente, o Senhor já começou a visitar Samuel. O Senhor já tinha um projeto para ele muito grande. Sabe por quê? Porque o Senhor estava muito aborrecido com a família de Eli. Os filhos de Eli profanaram a casa do Senhor, desrespeitaram o Senhor, desonraram o Senhor, desobedeceram. E o Senhor disse: longe de mim fazer tal coisa, que esse povo continue no sacerdócio. O Senhor os rejeitou por causa da desobediência. E Deus já estava preparando quem? Samuel. Porque às vezes, amado, não quer dizer que é da família, não quer dizer que é de sangue, não quer dizer que é descendente. É aquele que Deus quer, é aquele que está preparado, é aquele que tem perfil. São esses que vão assumir a obra do Senhor na terra. O que é que tinha a ver Samuel com aquela família? Nada a ver. Samuel, Samuel. O menino levantou assustado e correu aonde Eli estava e disse: eis-me aqui, fala, porque teu servo ouve. Não te chamei, volta para o teu lugar. Aí estava lá o menino reclinado, quase dormindo de novo. Samuel, Samuel. O menino corre pensando que é Eli. Não te chamei. Mas aí Eli, que já estava cego espiritual, não entendia mais nada, mas disse assim: volta para o teu lugar, fica lá. E quando a voz te chamar de novo, tu vai dizer: fala, porque teu servo ouve. E escuta tudo que tem a te dizer. Eli entendeu que Deus ia falar com Samuel. Era Deus procurando Samuel. Novamente a voz diz: Samuel, Samuel. E ele diz: eis-me aqui, Senhor, fala, porque teu servo ouve. E naquela noite Deus falou com Samuel. Naquela noite o Senhor já decretou e já disse que ele ia assumir o sacerdócio. Naquele momento o Senhor entregou aquele menino o ministério. O ministério de profeta, de sacerdote e de juiz. Oh, filho abençoado. Era o orgulho da sua família. E a Ana ficou sem filho? Não, Deus deu mais filhos. Quantos filhos? 5? Eita Jesus. Porque quando a gente confia e crê, e entrega ao Senhor aquilo que é devido a Ele, em gratidão a tudo que Ele tem feito, Ele vai agir, vai fazer milagres. Deus é um Deus de milagres. Ana foi uma mulher feliz que habitou rodeada de filhos. E um filho abençoado que assumiu um dos cargos mais importantes no meio da nação, que era o sacerdócio. Era o profeta
que era o juiz que julgava as causas do povo, o homem tinha um triplo ministério, para a glória do nome do Senhor. O que darei eu ao Senhor? Você já imaginou? O que você pode dar ao Senhor? O último personagem que eu vou falar, eu já preguei essa semana sobre este personagem, o Senhor me dando a palavra, me entregando esta palavra. E eu fui lá para João 12. João 12. Que darei eu ao Senhor? Maria de Betânia, no capítulo 12 de João, o Evangelho, ela quebrou o vaso de alabastro e ela derramou, ela ungiu, ela entregou ao Senhor, porque ela entendia que o Senhor merece o melhor, que o Senhor, Ele merece o nosso tudo. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. E Marta servia, e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então Maria, tomando o aratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 denários ou dinheiro, e não se deu aos pobres? Ora, ele diz isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura. Guardou isso, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Amados, aqui nós vemos algo muito importante. É o que aconteceu nesse fato histórico, em que Jesus foi para Betânia. Era uma cidade em que morava seus amigos Lázaro, Maria e Marta. Jesus já havia se hospedado nessa casa outras vezes. E sempre que Jesus passava por ali, ele passava na casa de Lázaro. Certa feita, Jesus passou na casa de Lázaro e Maria estava aos pés do Senhor, ouvindo as palavras do Mestre. E Marta estava trabalhando, fazendo os afazeres, cuidando de tudo, e ela se afadigou com as lutas e disse: Senhor, manda que Maria me ajude. Mas o Senhor disse: Marta, Marta, tu estás tão atribulada, afadigada com tantas coisas. Maria escolheu a melhor parte. E a gente vê o seguinte, que Maria, ela demonstrava uma mulher que tinha uma grande devoção, uma mulher que tinha uma adoração extravagante. Ela não queria saber o quanto ela ia gastar para adorar, para estar aos pés do Senhor, para entregar o seu melhor para o Senhor. Outra feita, Jesus esteve ali quando Lázaro morreu. Ele soube da notícia porque mandaram lhe avisar para que ele fosse. Mas Jesus, ele trabalha
de uma forma proposital. Tudo que Deus faz, Ele trabalha com propósito. Deus não faz nada aleatoriamente ou por acaso. Ele soube que Lázaro estava muito doente, mas ele ficou fazendo outras coisas. Passou-se 4 dias. Jesus, ele vai para Betânia. E quando ele chega à porta, já vão lhe encontrar Marta, Maria, e uma delas vai dizer: Senhor, se tu estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E o Senhor vai dizer: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E ali Jesus chorou, porque ele amava Lázaro. E ele foi agora levado, pediu para ir até o sepulcro. Mas por que alguém vai dizer: não, Senhor, já fazem 4 dias, já cheira mal, já está em estado de decomposição. Havia uma crença entre eles, segundo os historiadores, que até 3 dias eles esperavam que acontecesse alguma coisa. Quem sabe que esse morto não ressuscita, acontece alguma coisa? Mas Jesus deixou para chegar com 4 dias. Que aos olhos humanos e de todo aquele povo era inviável, era impossível um milagre acontecer. Mas Jesus propositalmente, ele deixa para chegar no 4º dia. Quando todos diziam: não há mais jeito, não há mais solução. Mas Jesus estava trabalhando ali, porque o milagre ia acontecer. Quando Maria ouviu aquela palavra: eu sei, Senhor, que ele há de ressuscitar. Ela acreditava. Ele há de ressuscitar no último dia. Mas Jesus estava falando que ele também ia fazer um milagre naquela hora. Foram ao sepulcro e correu aquele povo todo atrás. O que ele vai fazer? Os curiosos levaram até o túmulo. E lá ele diz: tirem a pedra. E quando tiraram a pedra, ele dá uma ordem, diz: Lázaro, sai para fora. Eu acredito que naquele momento todo mundo ficou um olhando para o outro, olhava lá para a entrada do túmulo e ficaram na expectativa. Mas ali não era um homem qualquer que dava uma ordem. Era o Deus Todo-Poderoso, o Senhor de tudo, o dono do universo, o Senhor que está acima de tudo, que tudo provém dele, a vida. Ele tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Ele tem o poder de ferir, o poder de curar, de sarar. Ele é Deus. Então, amados, agora nesse episódio, faltava 6 dias para a Páscoa. Ah, meu Deus. Era a última vez que Jesus ia passar na casa de seu amigo Lázaro. E Jesus sabia disso, que o seu tempo estava chegando. Faltava apenas 6 dias para a maior festa naquela cidade, no meio daquele povo. Era a Páscoa. Eles comemoravam o que na Páscoa? Quem lembra da retirada lá do Egito? Naquela noite em que o anjo da morte entrou nas casas dos egípcios. Ele andou por todos os lugares, e aonde não havia o sangue do cordeiro espargido nos umbrais das portas, o anjo entrou e matou o primogênito. Inclusive ele entrou no palácio de Faraó, e Faraó não aguentou mais quando viu seu primogênito morto. Ele dá uma ordem e diz: manda que esse povo saia
daqui urgente. Eles comemoravam a retirada, a saída, o êxodo, a libertação. Então era uma festa muito grande. Faltavam 6 dias. E Jesus agora ele vai passar na casa de Lázaro. E ali ele estando à mesa, eu quero lhes falar que esse jantar não foi um jantar qualquer. Esse jantar ele foi um jantar especial. E eu quero dizer uma coisa para você. Muitas vezes você não sabe quando será a última vez. Por isso que Deus e o Espírito Santo nos fala: dê o seu melhor, faça o seu melhor, faça com excelência. Aquilo que você tiver para entregar para o Senhor, entregue com excelência, sem reserva. Não olhe para a medida, não olhe para o preço, mas entrega, porque provavelmente poderá ser a última vez. Jesus estava lá. Era Betânia, estava Lázaro. E as pessoas estavam ainda atônitas. Estava Jesus com todos aqueles homens sentados à mesa. Era um jantar especial. Era um jantar especial. Participar de uma ceia era um jantar especial. E Lázaro aqui ele é destacado por quê? Porque muitos estavam de olho nele. Porque aquele povo viu, presenciou, testemunhou a morte de Lázaro. E agora Lázaro estava ali comendo, conversando, alegre, feliz. E as pessoas ficavam olhando. Amados, fizeram ali uma ceia. A ceia era uma das principais refeições. Era no final da tarde. E esta ceia aqui, provavelmente, ela foi feita com muita excelência. Com muita excelência. Porque ela vai revelar exatamente o cuidado, a prioridade, o dar o melhor para o Senhor. Foi o que aconteceu. O que nós podemos oferecer ao Senhor, ao Mestre Jesus Cristo. Então era uma ceia em que estavam ali reunidos em um momento especial. Foi feito com todo amor, com toda excelência. A Bíblia diz que Marta os servia, como sempre, né? Marta sempre está servindo. Muito bom. Mas Maria, ela mostra algo peculiar. Ela mostra uma adoração com devoção, com excelência extravagante. E ali onde estavam reunidos, ela vai pegar o que ela tem de melhor. De melhor. O nardo puro. O nardo puro, a pureza e a qualidade daquele nardo representava a fé e a vida da jovem Maria, irmã de Lázaro. Significa que ao derramar aos pés do Senhor, ela estava ali derramando o seu sonho. Sabe por que que naquela época as pessoas elas pegavam suas economias em forma de nardo, de perfume, de coisas preciosas e guardavam? Então Maria, provavelmente como uma jovem, ela tinha sonhos. Sonhos de casar, sonhos de fazer o seu enxoval de casamento, de se preparar, né, para ser uma mãe de família, para ter sua casa. Então ela estava guardando todas as suas economias. Aquele vaso de alabastro era o local onde guardava aquele unguento. Era um perfume muito caro. O texto vai dizer que ele equivalia a 300 denários, que segundo os historiadores, os estudiosos calculam que seria o trabalho de um ano. É você juntar o salário de um ano e guardar as suas economias. Era muito caro. Era 500 ml de perfume raríssimo que aquela jovem estava guardando.
Provavelmente ela poderia ir comprando de pouco e colocando lá as suas economias. Ali estavam suas economias, ali estavam, aleluia, os seus sonhos, o seu futuro. Definitivamente ela entrega aos pés de Jesus. Isso é a melhor coisa que um jovem, que uma jovem pode e deve fazer, é lançar tudo aos pés do Senhor e confiar a Ele. Amados, essas economias que ela estava guardando, ela poderia usar para algum propósito, para algum projeto na vida dela. Mas naquele dia, amados, foi a última vez que ele passou ali. Ela viu a ocasião propícia. Ela não pensou duas vezes. O meu futuro. O meu enxoval de casamento. Isso e aquilo outro que eu estou guardando. Ela foi lá. Ela pegou o que ela tinha de melhor, de mais caro, de maior valor para ela naquela época. E ela trouxe. E outros textos diz, ela quebrou o vaso de alabastro e ela derramou. Costumeiramente, amados, quando chegava um convidado à casa, havia o lava-pés, que era feito pelo servo mais humilde. Havia também a unção, que geralmente eles pegavam só a pontinha do dedo no unguento do perfume e ungia. Mas ela não. Ela entregou tudo. Ela entregou tudo. Porque ela entendeu o valor que Jesus tem. Ela entendeu que Jesus, Ele merecia mais do que aquilo ali. E naquele momento, o que ela tinha de maior valor era aquele perfume que ela estava guardando há muito tempo. Era aquela economia que ela estava guardando há muito tempo. E ela adorou. Ela se lançou aos pés do Senhor. E ela derramou sobre os seus pés. E enxugava com seus cabelos. Que coisa maravilhosa. Todo aquele perfume encheu aquela casa. É como nós estamos aqui, de repente um perfume invadisse todo esse ambiente. Aquele perfume se espalhou. Olha a diferença. Que mulher com disposição. Que devoção, que fé, que adoração. Que honra. Aí o salmista diz: que daria eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito. Maria olhava para Jesus e olhava para o seu irmão. A alegria dela de ter seu irmão de volta. O coração cheio de gratidão, de alegria. Ela entendeu que ela podia sim quebrar aquele vaso. Não queria saber quanto custava, mas que Jesus, Ele merece a melhor adoração, a melhor disposição, a melhor honra, as nossas primícias, aquilo que nós temos de melhor, é a nossa juventude, é a nossa força, é a nossa voz, é a nossa inteligência, é a nossa locomoção, é tudo que nós temos de melhor. Hoje nós precisamos entregar ao Senhor, sem reserva. Agora, amados, eu fiquei pensando, meditando essa semana toda esta palavra. E há um contraste muito grande. Alguém ali falou: que desperdício! Como pode? Por que
que não vende esse perfume tão caro por 300 denários e dá aos pobres? Olha o valor que Maria dá a Jesus e o valor que Judas não dava. Ele não valorizava o Senhor. Judas estava no meio, tinha o cargo de maior confiança, que era o tesoureiro. Guardava as economias, porém ele roubava. Jesus recebia muitas ofertas de muitas mulheres daquela época. Mas olha aqui a disposição do coração de Judas, olha o contraste entre ele e Maria. E amados, sempre no meio do culto, da reunião, do ajuntamento, tem alguém com esse pensamento, sim ou não? Tem. Ali estava todo mundo feliz. Jesus, Lázaro vivo, um banquete especial. O perfume tomou conta da casa. Mas alguém começou a murmurar. Para que isso? Não precisa disso não. Deus não quer isso não. Deus não precisa disso. É honra. É honra. Porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, os mundos e aqueles que nele habitam. Dele é tudo e tudo provém dele. É honra. Entre Maria e Judas há um enorme contraste. Enquanto ela havia mostrado sua devoção com intensidade, ele mostrava a sua incredulidade. Era o incrédulo, mas estava lá. Ouvia as mesmas mensagens, comia as mesmas refeições, participava de tudo, via os milagres, mas era o incrédulo. Mas estava lá no meio. Estava lá no meio, murmurando, reclamando, querendo dar pitaco, dizendo que devia ser de outro jeito e não daquele jeito. Ela era sincera em suas ações e Judas era um dissimulado. Um dissimulado no meio. Mas Jesus sabia disso. Judas era um dissimulado que teve toda a oportunidade de se converter e não se converteu. Maria era capaz de dar, de entregar, era desprendida. E Judas gostava de usurpar. De usurpar. De tirar. De roubar. Era um infiel. Aparentemente ela perdeu o perfume. Aparentemente. Porque ofertar até parece que você está perdendo. Você está se desprendendo. Está lançando. Alguém pode ter pensado, que mulher boba. Judas pensou. Derramar esse tanto de dinheiro. Mas ela aparentemente parecia perder o perfume. Mas Judas definitivamente perdeu a salvação. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Maria não pensou em lançar a adoração, a oferta e derramar o vaso de alabastro. Mas Judas definitivamente perdeu a salvação.
Houve apenas um fato em comum entre os dois. Ambos ficaram registrados para sempre da história. Ela pela forma como honrou ao Senhor, e ele pela forma trágica que foi o fim da vida dele. Até hoje é um símbolo de traição, não é isso? Quando a gente pensa em traição, pensa em quem? Judas. Símbolo de traição, de infidelidade. Mas quem lembra de Maria, de Betânia, irmã de Lázaro, lembra daquela mulher extravagante, que sabe adorar, que sabe ofertar, que sabe dar ao Senhor o seu melhor. Fiquemos de pé. Essa é a palavra que nós gostaríamos de compartilhar